Deus não nos trata de acordo com os erros do nosso passado, nem com a limitação do nosso presente, mas Ele enxerga o potencial do nosso futuro. E eu quero te mostrar isso pela Bíblia. Quando Jesus pergunta a Pedro, você me ama com amor agapau? Não, Senhor, é só filéu. Certeza que você não é o cara que morreria por mim? Não, Senhor, me empolguei, achei, descobri que não é isso tudo. Amar eu amo, é mesmo ele admitindo que é algo menor. Se você observar lá no texto de João 21 que nós lemos, a continuação, nós lemos do 15 ao 17. A continuação está no 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará por onde não queres. Gente, durante anos, desde a minha adolescência, nas minhas bíblias de estudo, eu botava um ponto de interrogação do lado do verso 18, com a sinalização de mistério. Porque eu ficava tentando entender isso. Quando fores velho, estenderás as mãos, ou te cingirá, te levará para onde não queres. E eu ficava perguntando, o que é que significa isso? A gente a resposta está literalmente debaixo do nosso nariz, no versículo seguinte. O 19 explica, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então presta atenção, quando Jesus está dizendo, quando você será mais moço, não é sua idade cronológica. Quando for mais velho, também não é sua idade cronológica. Aqui ele vai falar de processos de amadurecimento. E diz, antes você mandava no próprio nariz, se governava, ia onde queria. Quando você for mais velho, outro vai te levar para onde você não quer. Você não será mais aquele que se governa. Quando você chegar a esse ponto, estenderás as mãos, olhe para cá. Disse isso, estender as mãos, para significar com que tipo de morte haveria de morrer. Morte com crucificação. Quando era criança e lia que Jesus morreu na cruz, eu achava que era só Jesus e os dois ladrões, ninguém mais na terra. Demorou para entender que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Aliás, na época do Império Romano, era a forma mais comum de execução de criminosos, né? Mesmo os políticos. E de repente Jesus está olhando para Pedro e aparentemente você pode achar que não é uma boa notícia, porque ele está dizendo, Pedro, você vai morrer. Mas para mim é uma boa notícia. Por que é uma boa notícia? Porque Pedro primeiro lá atrás diz, eu amo a ponto de morrer, e quando vê o perigo de morrer, foge. E descobre que não ama a ponto de morrer. Agora ele está dizendo para Jesus, eu te amo bem menos do que eu achava. Jesus está dizendo, ok, essa é a sua realidade agora. Mas deixa-me mostrar, Pedro, para onde sua vida está indo. Chegará um momento onde você terá o agapau. Chegará um momento onde você estará pronto para morrer por mim. E a tradição cristã diz que Pedro não apenas foi crucificado, mas que no momento de ter sido crucificado, teria dito, não sou digno de morrer com o meu Senhor. E pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Isso me faz lembrar aquela declaração do livro de Isaías, que para mim é muito forte. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Apagar o pavio que fumega, você entende mais ou menos a possibilidade de que ele possa reacender. Mas o que é que significa não esmagará a cana quebrada? Eu demorei muito tempo para entender isso. Há 30 anos atrás, quando comecei a pastorear, fui fazer no interior do Paraná, uma das maiores potências agrícolas, né, um dos estados de maior produção agrícola do Brasil. Quando eu chego na cidade do interior, que movimentava a economia, era a agricultura, não demorou muito tempo e um fazendeiro da igreja me disse, pastor, o senhor veio da selva de pedra, precisa conhecer e se ajustar melhor ao nosso contexto cultural. Ele disse assim, o primeiro sábado de manhã que o senhor estiver livre, eu quero fazer um tour agrícola para o senhor. Eu falei, o que é isso? Ele foi te mostrar os campos, como que funciona plantio, acompanhamento, estocagem, colheita, te mostrar o que movimenta a economia da cidade, que é uma realidade muito diferente do que o senhor conhece. Primeiro sábado livre, lá fui eu com ele numa caminhonete. Eu fiquei abismado quando eu me deparei com aqueles campos de plantio de trigo, sem fim. Você não vê o fim daquelas coisas. Eu não tinha ideia, nem vendo nenhuma imagem por televisão, o que quer que seja, que aqueles campos eram tão imensos. Mas ele está andando com a caminhonete, enquanto ele vai me dando aula, explicando, ele vai parando, fazendo o trabalho dele, colhendo amostras, fazendo registros, tudo aquilo é devidamente loteado. Enquanto ele está todo fazendo o trabalho dele, nós já estamos há pelo menos uma meia hora andando na plantação de trigo com a caminhonete. E eu já chego um momento, eu mal consigo ouvi-lo. Eu só consigo ficar olhando o retrovisor e ver que onde ele passa tem 2 carreiros de trigo atropelados. Porque a caminhonete está passando em cima de tudo aquilo. E depois de meia hora com ele atropelando o trigo, eu não aguento mais ouvi-lo. Eu falo, cara, desculpa, você faz isso todo dia? Ele diz, todo dia. Mas você tem que ficar atropelando o trigo, indo e voltando? Eu falei, faz meia hora que você está atropelando o trigo. Ele falou, eu faço isso uma média de 3 horas por dia. Eu olhei para ele e falei, daqui a pouco não tem mais trigo. Você vai ter atropelado tudo. Gente, esse cara parou a caminhonete, ele ria.
Mas ria que dava para ver que estava se divertindo. Ele falou, pastor, por favor, desça. Eu falei, não, você me pegou na cidade, vai me devolver lá, não vou descer. Ele falou, não, desça comigo que eu vou lhe mostrar alguma coisa. Ele desceu, eu tirei a chave, com medo de que aprontasse uma. E ele me leva atrás da caminhonete. Tá aqueles 2 trilhos, carreiro de trigo amassado no chão. Ele aponta aquilo e fala para mim, o senhor acha que isso não levanta? Eu falei, se eu acho, eu tenho certeza. Quanto pesa uma caminhonete dessa? Umas 2 toneladas. Impossível esse trigo levantar. Ele falou, pastor, o trigo levanta. Eu falei, impossível. Ele disse para mim, pastor, olha para o lado da direita. Nessa direção que eu vou apontar. Vou pedir para o senhor abaixar a altura dos seus olhos até a altura do trigo, porque ele cresce todo no parelho. Aí vai ficar fácil de ouvir. Olha nessa direção. Vê se o senhor vê alguma irregularidade. Quando eu olhei, tinha 2 carreiros onde o trigo era 1 palmo abaixo dos demais. Eu olho a largura de cada carreiro, a distância de um do outro. Eu olho atrás da caminhonete, eu olho aquilo e falei, não, você não está querendo dizer que passou ali e ele está terminando de levantar. Ele falou, ali faz 2 semanas. Minha cabeça parece que explodiu. Ele falou, olha aqui para trás. Aqui, nessa direção, você não precisa nem abaixar muito. Dá para ver 2 carreiros onde o trigo estava mais ou menos 2 palmos bem estendidos, se levantando. Ele falou, ali faz 1 semana. Eu falei, impossível se levantar. Ele falou, pastor, impossível, é só se fizer isso. Aí ele ajoelha. Ele pega 2 dedinhos. E ele simplesmente vai onde o caule estava quebrado quando a caminhonete passou em cima. E ele esmaga o caule, a cana. Ele diz, pronto, agora é impossível. Esse não levanta mais. É lógico, estamos falando do trigo verde, não maduro. Mas ele está dizendo, se só quebrar, recupera. Se esmagar, não recupera. A hora que ele fala isso, minha cabeça abriu. Eu lembro de Isaías falando para agricultores. Ele não esmagará a cana quebrada. Não importa o que foi que nos atropelou. Ele não roubará de nós a chance de se reerguer.